Olá a todos e todas, peço um pouco de desculpa, estou um pouquinho rouco devido à sinusite, né? Um bocadinho atacada. Mas para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, um prazer. Eu estou aqui mais uma vez, a convite da Marli, para a gente falar no canal Servir, Ponto de Luz. E hoje o nosso tema proposto, né, pela Marli, é um tema muito bacana, chamado Seja Seu Coração uma Manjedoura. E é claro que é um tema que a gente ouve falar bastante, que a gente traz bastante reflexões, ainda mais nessa época do ano. E eu queria iniciar ele, de certa forma, como eu puder, né, através de um sonho que eu tive em 2015, se eu não me engano. Eu estava acontecendo algumas coisas nos meus círculos de amigos, né, de familiares, e foi curioso porque eu fiquei bem, não vou dizer dividido necessariamente, mas um tanto quanto inseguro em saber, eu tomo o lado A, tomo o lado B, o que que eu faço, né? Tava tendo muitas brigas, muitas dissensões, e eu fiquei pensando, eu no meio disso tudo, o que que era razoável que eu fizesse, né? E dentro dessas expectativas, dessas percepções, eu, eu orei antes de dormir, como sempre faço, e eu tive o seguinte sonho, né? Eu sonhei que eu estava numa casa muito grande e essa casa, ela parecia uma casa de filme americano, assim. Parecia que estava rolando uma festa dentro dessa casa, mas ao mesmo tempo aconteciam várias coisas. Acontecia assassinato, acontecia violência, aconteciam várias situações ao mesmo tempo. E eu corria dessa casa, na casa, na verdade, e ia em direção a um banheiro. Tudo ficava escuro e só a luz do banheiro ficava acesa. Eu chegava naquela casa, chegava naquele banheiro, desculpa, parava, fechava a porta e orava no sonho. De repente tudo ficava claro e um pergaminho descia do céu, uma folha, né, tanto quanto velha, né, descia, gasta e meio marronzada e letras douradas aparecia. Aparecia o nome Simeão, o número 2 e o número 13. E aí eu acordei. E aí eu fiquei pensando, Simeão, o número 2 e o número 13. Parece até que é um versículo da Bíblia, né? Mas não existe, pelo menos, não existe um livro, né, da Bíblia chamado Simeão. A gente não tem algum autor, pelo menos nas traduções brasileiras aqui, até onde eu conheço, que se chama Simeão. Na época eu acordei e fui procurar. Eu lembrava que tinha uma menção a algum Simeão no Velho Testamento, em Gênesis, mas eu também lembrava que tinha um no Novo. E alguma coisa, alguma inspiração, me puxava para o Novo Testamento. E aí eu procurei, e aí eu entendi também o número 2. A história de Simeão aparecia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Tá, entendi o número 2. Vamos entender o número 13. E aí, o número 13 é porque a história, a Bíblia que eu usei, né, uma Bíblia que eu tenho até hoje, né, uma das que eu tenho até hoje, que é do meu bisavô, 1940, tem o nomezinho dele, né, tem a data lá, né, 1940 a Bíblia. É, e essa Bíblia é uma Bíblia católica e ela é dividida, né, nas histórias, enfim, nas etapas. E a passagem específica estava do capítulo 25 ao capítulo, desculpa, do versículo 25 ao versículo 38. São 13 versículos, né? Que é 25 contando com 37, né? O 38 não conta, vai até o 38, né? Não incluindo o 38. Então são 13 versículos. E aí eu entendi que eles estavam, que o sonho tinha me dado, né, a espiritualidade através daquele sonho tinha me dado uma mensagem. E aí, qual é a passagem, né, de Simeão, de maneira rápida? Simeão e Ana eram profetas, dois profetas. Simeão era um dos profetas judeus. E Simeão tinha um sonho de conhecer o Salvador,
né, que ele sabia que era Jesus, antes dele desencarnar. Antes dele desencarnar. E Ana é aquela profetisa que falou para Maria que ela ia sentir uma dor, né, como uma faca que atravessasse a alma dela, né, quando Jesus fosse submetido a todos aqueles processos, tortura, né, até finalmente a morte. E aí Simeão, a calha, né, de Simeão ir no templo justamente quando Maria leva Jesus. E aí Simeão pega Jesus no colo e na passagem de Lucas conta que Simeão agradece, né, louva a Deus a possibilidade de conhecer o Salvador antes dele ir, né, antes dele desencarnar. Ele agradece por isso e ele segue a vida dele. Só que a passagem aconteceu, eu li a passagem, não entendi muito bem o que que essa passagem tinha a ver com o sonho e com o que eu tinha pedido, né, tinha orado, e aí entendi, né, que eu é que não estava conseguindo interpretar direito. Tudo bem. Só fui entender melhor depois, quando eu fui ler o livro Antologia Mediúnica do Natal, que tem a história de Simeão. E aí Humberto de Campos, né, o irmão X, ele vai escrever, ele vai completar essa história de Simeão e de Ana. Quando Simeão pega Jesus no colo, ele olha aquele ser tão frágil, nos diz o irmão X, ele olha aquele ser tão frágil, tão fraquinho, tão debilitado, é uma criança, um bebê. Ele olha aquele ser tão frágil, tão débil e começa a fazer várias perguntas. Senhor, como tu, que és o Criador do universo, pretende salvar aos homens, estando em estado tão pequeno? Como tu, Senhor, que és príncipe dos príncipes, pretende salvar o povo, libertar o povo dessa escravidão, sendo assim tão frágil? Então ele faz uma sequência de perguntas tentando compreender o porquê que Jesus, né, porquê que Deus, através de Jesus, não se revelou de uma maneira mais forte, porquê que escolheu reencarnar como todo mundo, né? Por que que foi essa ideia, né? E aqui só um adendo, Jesus não reencarnou na Terra, ele encarnou, né? A encarnação de Jesus de Nazaré na Terra foi só como Jesus de Nazaré, ele não reencarnou na Terra. Ele reencarnou em outros mundos, nos diz Emmanuel, no livro Caminho da Luz, e esses mundos nem existem mais. Mas o ponto é, Simeão começa a fazer essas perguntas e, e Jesus, criança, começa a encostar, a bater a mãozinha no peito de Simeão. Enfim, e Simeão continua até que ele finalmente agradece, né? Ele não compreende e ele finalmente agradece a, a possibilidade, pelo menos, de conhecer o Salvador antes dele desencarnar. Maria pega Jesus do colo de Simeão, depois que ela tem aquela conversa com Ana, né? Da Ana falar para ela que ela ia sofrer, que ia passar por tormentos. Ela pega e vai embora. E aí o interessante é, Simeão desencarna, e só depois, nos diz Irmão X, que Simeão desencarna, é que ele compreende que Jesus estava respondendo para ele. Criança, Jesus batia no peito dele, dizendo que toda e qualquer reforma que viesse a acontecer, ia acontecer no coração dos homens. A empreitada de Jesus era, é e continuará sendo no coração do ser humano. Isso é curioso porque a gente acha, a gente pensa que são necessários grandes vultos e grandes atos para que hajam mudanças. Quando o próprio símbolo da manjedoura, um lugar suficiente para que nasça, para que acolha, para que desenvolva, seja suficiente. E a beleza da simplicidade do Cristo em mostrar que são nos atos cotidianos, ordinários, é que a vida se desdobra. Porque a gente acha que através do extraordinário é que as coisas começam. Não. A própria doutrina espírita, apesar de ter tido fenômenos extraordinários, quando foi o seu começo, né, que a gente achava que era fora do comum, era também no comum, né? Era após festas, eram após reuniões, e as reuniões simples eram suficientes para você codificar toda uma doutrina.
Um coração apoiado no amor e na fé é suficiente para levar uma vida inteira. E aí que é fascinante a gente perceber a inteligência, a humildade, o carinho do mestre em trazer para a gente essas reflexões de que o suficiente, o necessário é aquilo que é feito no cotidiano. Não é preciso um coração repleto de amor, mas se houver amor, por menor que ele seja, porque o amor nunca é pequeno se ele é verdadeiro, é o suficiente. É o suficiente. Porque trará com ele compreensão, trará com ele compromisso, trará com ele inteligência, trará com ele desdobramentos. Falar que o nosso coração é a manjedoura é, antes de tudo, proporcionar à experiência cotidiana a possibilidade de enxergar as coisas de verdade. Leon Denis, no livro, eu ia falar o porquê da vida, mas não é, o Depois da Morte, quando ele está falando sobre o livre-arbítrio, é o Depois da Morte ou é o problema do ser e do destino? O problema do ser e do destino, gente. Ele fala que atualmente a gente não tem conseguido talvez produzir ou perceber tanta beleza porque a gente deixou de enxergar as coisas com a alma, com o coração. E aí lembra o Pequeno Príncipe, é claro, né? O essencial é invisível aos olhos, só se enxerga bem com o coração. Ou a frase do próprio Chico, né? Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Sim, foi o que Simeão não tinha percebido. Foi dele achar que eram as coisas extraordinárias. Foi a minha dúvida em 2015 e até hoje, talvez, porque é um processo da gente se convencer, da gente compreender, de achar que a gente precisa de grandes coisas para fazer mudanças. De que são atos, de que são castelos. Quando os próprios castelos são construídos pedras por pedras, as próprias pontes, parafuso por parafuso, na possibilidade de fazer um cadinho cada dia. E não grandes coisas. Na verdade, as coisas pequenas são realmente grandes, se a gente olhar da maneira certa. Então, a própria percepção de reino dos céus, Jesus brinca com essa percepção o tempo todo em várias parábolas. Parábola da rede, parábola do joio e do trigo, parábola dos vinhateiros homicidas, parábola dos bons servos, enfim. Parábola do rico insensato, parábola do rico e do Lázaro, que Jesus começa: o reino dos céus é semelhante a. Ele faz uma analogia. Reino dos céus em hebraico é a percepção de algo infinito. Céus, né? Tá lá na Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Criou um infinito, mas a gente só consegue palpar naquilo que é terra. Claro, a gente está aqui ainda. A gente só enxerga até onde a gente compreende. Tem tanta coisa que a gente ainda não compreende. Mas dentro daquilo que a gente compreende, a gente deixa passar muita coisa. Deixa de olhar da maneira certa, de valorizar as coisas que nos fazem sentir vivos de verdade. Eu gosto de ficar dizendo que a gente tem que viver pelas coisas que ficam. Mas não é pela coisa que fica na matéria, é pelas coisas que ficam na gente, conosco. As virtudes, as boas lembranças, os afetos. Fazer do coração a manjedoura é a possibilidade de abrir todo um universo, porque se enxerga numa estrebaria simples, numa cama de palha, a possibilidade de mudar o mundo. Porque se enxerga que é aqui que começa, se principia, mas também encerra as dores, os temores e os amores. Simeão não tinha compreendido isso, e nem eu. Não é sobre tomar um partido, é sobre reeducar corações dentro das possibilidades que nos são possíveis, de nos reeducarmos e assim reeducaremos. É sobre deixar abrir
a casa. A casa mental, a possibilidade de pensar, de refletir, de praticar, é claro. Seja o seu coração uma manjedoura, mas não se esqueças, porque é através dele, por ele, que as coisas vêm. Os discípulos conviveram mais de 3 anos com Jesus, mas não reconheceram a caminho de Emaús, por exemplo. Jesus chega sorrateiro, anunciado pelos céus, mas não com estrondos. Tem um poeminha do Mário Quintana que ele fala: Se me amas, amas-me baixinho. Tenha dó dos passarinhos, tenha pena também de mim, porque o amor, minha amada, é para ser amada assim, devagarinho. É esse amor que ele chega sem fazer alarde, porque ele próprio é o movimento. Ele próprio é o farol. Então ele não precisa fazer alarde para chegar. Ele chega e é capaz de mudar toda essa existência. Fazer do coração uma manjedoura é compreender que as verdadeiras mudanças não fazem barulhos aqui fora, apesar de trazerem desordens aqui dentro. Porque é aqui dentro que o barulho mais importa. Foi uma coisa que Simeão não tinha percebido, porque estava tão preocupado com o barulho lá fora, assim como Judas Iscariotes, assim como Pedro, assim como Paulo. Mas quando as coisas mudam aqui dentro, aí sim elas vão para fora. Simeão desencarnou para compreender. Espero que a gente não precise desencarnar para também compreender isso. Foi o equívoco dele de perceber que as coisas começam aqui no coração. Eu espero, do fundo do meu coração, que a gente não precise também ter esse equívoco. Eu espero que antes de desencarnar, a gente abra os olhos e também o coração na possibilidade de que Jesus não precisa nascer de uma vez, mas é preciso preparar-lhe o lugar. É preciso compreender que esses sinais, essas proximidades chegam e vêm através de inúmeras pessoas, da espiritualidade, dos animais, da vida como em si. O som da vida toca silencioso. Às vezes é preciso prestar muita atenção para não deixá-lo escapar. Numa tarde de domingo, num almoço de família, num café da tarde com os amigos, numa festa com a família inteira, num Natal, num Ano Novo, num aniversário, num dia que você está apenas passeando pelo parque ou pelo shopping, que a gente entenda que Cristo nunca esteve nas igrejas, nos templos ou nas paredes. Não é essa a ideia. A possibilidade é de encontrá-lo dentro de nós, porque aí ele estará em qualquer lugar que nós estivermos. Esse é o ponto. Foi o que Simeão não tinha compreendido. Eu espero que a gente não demore a compreender. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare, hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Até uma próxima.